abacaxi, que fica maravilhoso para bolo, bolo no pote, bolo festivo. Eu comecei picando um abacaxi médio. E aí na panela eu acrescentei esse abacaxi junto com 2 colheres de sopa de açúcar. Eu usei aí o cristal, mas pode ser o refinado ou o que você tiver em sua casa. Deixei ferver bastante, durou mais ou menos uns 8 a 10 minutos o cozimento desse abacaxi. E aí eu deixei ele lá ferver por si só. Volta e meia eu passava a colher só para uniformizar o cozimento desse abacaxi. Ele solta bastante água, tá, gente? Mas essa água não vai ser descartada. Você pode usar esse líquido aí para molhar o seu bolo. Fica maravilhoso. Retirei do fogo e botei para escorrer numa peneira. Embaixo coloquei uma vasilha, né, para não perder esse líquido aí que eu vou utilizar. E agora vamos para mais uma etapa do processo, né? Na panela eu coloquei 2 caixinhas de leite condensado de 395 gramas cada uma, 2 colheres de sopa de leite em pó. Mexi bastante esse leite aí para não ficar gruminho, né? Dei uma boa misturada aí, uma boa mexida. E após isso eu acrescentei aí 2 caixinhas de creme de leite ou 400 ml de creme de leite. Mexi bastante aí na panela, né? Até o ponto para recheio, né? Que é quando desgruda do fundo da panela. As bolinhas, as bolhas, elas estão mais densas. E quando você levanta a espátula, ele cai meio que em blocos, não cai ralo. Então, tá aí a textura, né? Para recheio essa daí. Após 7 minutos mexendo no fogo, começa a levantar fervura e aí você mexe mais uns 5 minutinhos e tá bom. Com a prática você vai vendo como é o ponto ideal, né, para recheio. Então vamos partir agora para a massa. No bol da batedeira eu coloquei 4 ovos inteiros, 1,5 xícaras de açúcar refinado, 1,5 xícaras de açúcar refinado e levei para bater. E aí bateu bastante aí em torno de 7, 8 minutos até virar aquele ponto de neve. E aí eu comecei devagar e fui aumentando a velocidade da batedeira, onde a partir daí ela trabalha por você, né? Que boa funcionária. Então tá aí o ponto exato, o ponto de neve. Depois disso eu acrescentei 60 ml de óleo de soja, pode ser o óleo que você tiver em casa, mas eu acrescentei o de soja e são 2 xícaras de farinha de trigo peneiradas, tá? 1 xícara de leite e aí vou intercalando um pouco de farinha, um pouco de leite, um pouco de farinha, um pouco de leite, justamente para não perder o volume, né? Esse volume cheio de ar aí que tem nessa massa. E por fim acrescentei uma tampinha de fermento em pó químico. Despejei essa mistura linda aí numa forma de diâmetro de 23, mais ou menos, de largura. Só que eu vi que enchi demais, então tá aí mais uma dica para vocês. Quando isso acontecer, que você acha que o bolo pode vazar no forno, você pode fazer cupcakes. E aí eu coloquei o temporizador 50 minutos para não passar do tempo, tá? E você vê o tempo que o seu forno assa seu bolo, para não passar do tempo, tá? Tirei aí com 50 minutos. Esperei a massa esfriar completamente, desenformei e cortei os discos. Cortei 3 discos com essa massa aí. Olha que bolo fofíssimo, maravilhoso.
Então, após isso, eu coloquei dentro da própria forma, suja mesmo, tá? Não precisa nem lavar, já para economizar água, né? Então, eu coloquei um plástico desses de alimentos aberto, todo aberto no fundo. E aí eu coloquei um disco de massa. E já deixei cortado aí outro disco, né? Para facilitar a minha vida. E aí agora eu vou mostrar para vocês o caldinho do abacaxi que foi escorrido. Esse caldo fica perfeito para molhar o bolo, então é maravilhoso. Só que ele ficou bem fortinho, bem concentrado. Então eu coloquei um pouco mais de água para poder fluidificar um pouco mais. E aí eu coloquei na primeira camada de bolo para umedecer. E logo após eu fui unir o abacaxi junto com o brigadeiro de leite. Deu uma boa mexida aí nesses dois ingredientes para poder manter uma boa cremosidade nesse recheio que é maravilhoso, gente. Só façam, vocês vão amar. Mexi bastante para uniformizar bem. E aí eu fui acrescentar as camadas nas camadas do bolo, né? Que eu faço, geralmente meus bolos são 3 camadas de massa e 2 camadas de recheio. Tenho até que testar 3 camadas de recheio e 4 de massa para poder altear um pouco mais eles. Mas por enquanto eu faço assim. E é bem prático também, né? Fica uma camada bem generosa de recheio. No final do vídeo vocês vão ver como ficou aí o recheio desse bolo. Só que, gente, esse bolo era para dentro da minha casa mesmo, para minha família. Esse não era para cliente, não. E aí eu não fiz um bolo bem elaborado, como deve ser, né? Eu fiz esse para dentro de casa mesmo. O pessoal estava com vontade de comer bolo, então eu resolvi fazer esse bolo. Tinha um abacaxi aqui, eu resolvi fazer esse bolo. E aí resolvi gravar para postar e mostrar a vocês como é essa minha rotina, né, de confeiteira. Então, botei esse bolo aí no plástico, forrei com plástico filme para não pegar o odor, né, cheiro da geladeira, e levei para o congelador por 2 horas. E aí eu fui bater meu chantilly. Esse bolo é para dentro de casa, né? Se fosse para vender, ele ficaria muito mais tempo na geladeira de um dia para o outro. E aí, como o pessoal estava ansioso para comer esse bolo aí, eu retirei o excesso do recheio, que fica saindo um pouco, né? Para facilitar a aplicação do chantilly. E aí comecei a aplicação. Essa parte se chama pré-camada. É a parte que você coloca um pouco de chantilly para unir os farelinhos, né? Não ficar saindo para fora do bolo, na parte principal da cobertura, tá? Outra coisa, gente, vocês vão me perdoar, mas na hora que eu fui gravar, colocando o chantilly no saco de confeitar, não sei o que aconteceu, a câmera não gravou. Vocês vão ver só o resultado final do bolo. Me desculpem, não me matem, mas não gravou, eu não sei o que aconteceu. Mas eu garanto que o próximo vídeo de bolo eu vou gravar tudinho nos mínimos detalhes para vocês, tá bom? Então tá aí a pré-camada do bolo. Passei em todo o bolo, ele ficou um pouquinho tortinho, porque eu não nivelei certinho as fatias, né? Eu tenho nivelador, mas dessa vez eu cortei as fatias com a faca mesmo, como vocês viram no vídeo. Então, usei essa manguinha de confeitar que eu comprei no site da Shopee. E um biquinho que eu tenho também que não tem numeração. Na verdade, eu queria fazer a decoração tipo folha, mas eu não tenho ainda o bico folha. Então, eu peguei um bico que eu tinha em casa, com 3 pontinhas, e dei uma leve amassadinha, só para poder ele dar fazer uma textura mais ou menos parecido com o que eu queria. Apesar de que não ficou, mas eu testei e até que gostei do resultado final. Então, coloquei essa pontinha aí para segurar o bico. Coloquei o chantilly dentro do saco e apliquei, né?
Pintei o chantilly antes, a cor escolhida foi azul. Pintei o chantilly, um azul bebê, ficou muito fofinho. E aí eu dei o ponto certinho do chantilly, ficou maravilhoso esse chantilly, gente. Eu tinha colocado ele com leite em pó, tem chantininho, na verdade. Só que não é chantininho porque não é ninho, é leite em pó mesmo. Então, dei a textura aí certinha do chantilly, atingi a cor que eu queria. Coloquei no saco de confeitar e apliquei no bolo. Achando eu que estava gravando, infelizmente não gravou. Por fim, eu tinha essas bolinhas, chocobol, né, pintadas, de pó para decoração douradinho. E botei em cima também para dar um charmezinho a mais. E o bolo ficou assim, gente. O resultado foi esse. Não ficou um bolo 100%, porque não foi um bolo caprichado para cliente. Foi para a gente mesmo comer hoje mesmo, né? No mesmo dia que eu tô postando esse vídeo. Eu cortei aí de uma forma que vocês vissem da forma mais visível possível a textura do recheio. Ele ficou ainda um pouco mole, porque não ficou o tempo suficiente na geladeira, né? O tempo de descanso de um dia para o outro. Mas mesmo assim eu gostei do resultado, ficou muito bom, muito saboroso e valeu a pena fazer esse bolo. Então, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa um comentário aí positivo, tá bom? Obrigada, gente. Fiquem com Deus e tchau!